Boa noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Guarulhos, do Debate Guarulhos, no Facebook. Agora sim, Lucas Braga. Põe na tela, grande primo do Roberto Carlos, o Facebook do Guarulhos em Destaque, na tela para você. Você acompanha essa programação de segunda a sexta, sempre às 20h30. E também no canal do YouTube do Geraldo JR da TV. Você acompanha, lá tem toda a programação de segunda a sexta-feira. Vamos ao portal de notícia com uma informação que está lá em relação à posse, né? A posse não. Sobe um pouquinho, Lucas Braga, por gentileza. Vai subindo na tela aí. Senadores garantem, clica nessa matéria, que a CPMF, volta lá, não será aprovada no Congresso Nacional. Aí, Lucas, volta nela. Eu acho e concordo, maravilha, que a CPMF é um retrocesso. Maravilha, Lucas Braga tá demais. O Lucas, ele tá hoje, meu Deus do céu, hein? Então, os senadores garantem que não vão aprovar a nova CPMF. E essa conta, quem paga é o trabalhador. Que digamos assim, os ricos, né? Eles não pagam essa conta, né? O pessoal que anda de jatinho não paga essa conta, não. Obrigado, meu amigo Lucas Braga. Estou recebendo a visita do meu colega, Dr. Wellington Santana Júnior. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Mais uma vez aqui, uma satisfação muito grande estar com você no programa Guarulhos Debate. E vamos aqui tratar dos assuntos do direito do trabalho com um grande amor, um grande prazer em levar informações para vocês. Muito bem. Há uma dúvida, muita gente perguntando, né? O que é teletrabalho, trabalho remoto e home office? Existe uma diferença entre ambos? Geraldo, a diferença é muito pequena, tá? Entre teletrabalho, home office, home base, como alguns chamam, e trabalho remoto. A sutileza está no contrato de trabalho, tá? O teletrabalho, agora com a pandemia, as pessoas podem ser colocadas aí no teletrabalho com a comunicação prévia somente de 2 dias. Antigamente, antes da pandemia, precisava isso ser escrito no contrato de trabalho formalmente e as duas partes combinavam. E a diferença entre o home office é que o home office existe um controle de jornada maior. Existe um controle de jornada maior. O teletrabalho, a pessoa ali, praticamente, se ela faz uma hora extra, se ela gere todo o seu tempo. E aí ela escolhe se vai almoçar que horas, se vai parar para jantar que horas, e aí fica distante essa apuração de horas extras. Já no home office é mais quadradinho, é mais tudo regulamentado, começa junto com a equipe da empresa que está no trabalho fixo e encerra no mesmo horário do pessoal. Então tem um controle de jornada diferente. Com essas mudanças aí advindas da pandemia, muita gente foi colocada em teletrabalho, em trabalho home office, e talvez seja o seu caso. Então, você fique atento, porque no teletrabalho, a sua jornada de trabalho ela não é controlada, tá? Mas você também não é obrigado a ficar respondendo o WhatsApp depois do horário, mandando e-mails depois do horário. E a diferença especial é que só com 2 dias de antecedência, se o seu empregador falar, João, Maria, agora a empresa vai precisar que você preste o serviço de casa, se é compatível, né? Se você trabalha de uma forma de escritório, uma maneira mais de digitação, de escritório, aí você vai conseguir executar esse trabalho em casa, sendo comunicado só com 2 dias de antecedência durante a pandemia. Fora isso, tem que estar escrito no contrato, tem que ter um termo aditivo e tem que ser com pelo menos 15 dias de antecedência. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista. Qualquer empregado, Dr. Wellington, pode ser colocado para trabalhar em home office? Geraldo, sendo a atividade da pessoa compatível, ela pode sim, tá? Ela pode sim. Pode ser homem, mulher, enfim, desde que a empresa também forneça os meios de trabalho, ela pode te colocar. Inclusive, hoje não é nenhuma opção sua a aceitar, tá? No estado de pandemia, a medida provisória 927
diz que a empresa, ela que escolhe se você vai trabalhar em home office ou não. Mas aí tá tendo ajustes, né, Geraldo? Porque a pandemia veio aí com os solavancos, agora a gente já está entrando por quarto, quinto mês, mas olha só, a empresa precisa fornecer para você os equipamentos, computador, internet, precisa fornecer talvez fone de ouvido ou celular, ou o que for necessário para você desempenhar as suas atividades. E a gente fala muito de ajustar um preço entre vocês, um preço fixo de custo dessa despesa extra que você está tendo na sua casa. Agora tem mais internet, agora você gasta mais luz, enfim, e aí precisa ter um combinado entre você e a empresa que ela vai te remunerar, porque ela está economizando lá na firma, não está gastando mais energia, a internet reduziu e agora o custo ficou diluído entre os empregados. E aí vocês precisam combinar, mas é o seu direito receber também um adicional de custos que você está tendo na sua casa aí. Estamos no Debate Guarulhos, você que está acompanhando esse debate com especialista em legislação trabalhista, com certeza fique atento para tirar suas dúvidas. Se não, manda aqui no nosso endereço do Facebook, para você escreve no Facebook agora, e essa pergunta será encaminhada para o Dr. Wellington Santana Júnior. É necessário a celebração de aditivo ao contrato de trabalho? Geraldo, durante a pandemia não é necessário, mas nós orientamos os nossos clientes, nossas empresas, a fazerem esse termo aditivo, tá? Hoje em dia um e-mail você consegue enviar com esse termo aditivo, dizendo quais são as regras que essa pessoa vai ter que obedecer em casa, qual que é o horário de trabalho dela em casa, qual que é o horário de almoço e o que ela tem que entregar de resultado para a empresa, tá? É importante também deixar claro que o sigilo, confidencialidade, aquelas informações sigilosas que a gente tem que preservar de uma empresa, continua valendo. Não é porque você está distante, está em casa, que você pode talvez comentar com a família, qual que é o faturamento da empresa, quais são os principais clientes, e isso é uma exposição da empresa que não pode acontecer. Aí, se isso acontecer, a penalidade é a demissão por justa causa, entre outras consequências. Então, mantém isso fechado entre você e continue o seu trabalho aí em home office, porque vai ser muito bom. Acho que já é um costume agora. Muitos escritórios de advocacia, muitas empresas já decidiram, Geraldo, home office. 70% das pessoas, 80% home office, e está dando muito certo. Eu vou fazer um intervalo, Lucas Braga, de 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta com o Debate Guarulhos, com especialista em legislação trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. Na tela, Lucas. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, na tela Lucas Braga, o Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, as plataformas digitais, para você estar aí, sempre às 20h30, o Guarulhos em Destaque, simultaneamente com a TV Guarulhos, canal 3 e também pela NET, canal 508 da Vivo TV. Me parece que chegou um cidadão, pelo amor de Deus, só porque o Corinthians está na final... Ele chega, Lucas Braga, vamos ter que alinhar esta câmera dele aqui, né? Ainda bem que ele não abriu a porta fazendo barulho, né? Porque normalmente ele abre a porta do estúdio fazendo barulho.
Se aproveita, Lucas, também dá uma claridade aqui no apresentador. Deixa eu ver como é que está aqui. Clareia um pouquinho aí. Clareia um pouquinho. Aí, Lucas. Agora tá bom. Agora, o nosso amigo corintiano, o especialista que chega sempre, né, pontual, que posta na rede social, que é, esse não faz cerimônia, né? Fala que é corintiano. Boa noite, corintiano, especialista no direito criminal. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Dr. Wellington. Boa noite, TV Guarulhos, a todos que estão aqui. Estamos prontos aí e sabendo que já somos campeões já. Você é palmeirense não, né? Tricolor. Tricolor. Então, Nossa. Nossa! Ô, Lucas, tá difícil de aguentar o homem hoje, hein? Pelo amor de Deus. Agora, vamos uma pergunta difícil, que não estava no exame da ordem. Eu acho que essa é difícil. O senhor vai ter que responder com clareza. Doutor Leonardo Camargo, isolamento dificulta denúncias de abuso infantil, principalmente nos condomínios? Por gentileza, na tela. Então, Geraldo, esse é um assunto extremamente polêmico, né? Assim, esses crimes, né, eles são crimes que geralmente eles se ocorrem de forma clandestina. São crimes que geralmente ocorrem no calar da noite, entre quatro paredes, sobre vigilância. O que seria vigilância? Infelizmente, quando as pessoas têm o poder ali de cuidar daquela pessoa, então geralmente vem de ascendente para descendente, relações de pais, avós, e infelizmente, Geraldo, esses crimes, eles ocorrem com quem deveria ter o dever de zelo. O que seria isso? Infelizmente, quando ocorre dentro dos seios familiares, dentro das casas das pessoas, infelizmente é o pai o agressor, é o avô o agressor, é o melhor amigo do pai o agressor. Então eles aproveitam dessas mazelas, aquela história: eu vou ali à padaria, fica aqui, eu vou tomar um banho, eu vou assistir uma televisão. E aí, nesse momento, o agressor, ele aproveita daquele momento que ele tem total sigilo e de forma clandestina ele vem e provoca esse tamanho crime, essa abominação que é o abuso aí de uma criança, né? Então, eu acredito, infelizmente, nesses momentos pandêmicos que estamos ocorrendo na sociedade, como a gente já vem discutindo aqui, o aumento da violência doméstica, também ele vem também dessa forma clandestina, aquela pessoa que deveria ter um zelo naquela relação familiar, ele se torna um agressor ali da companheira dele. E infelizmente nesses casos de abuso, é que nós não estamos falando das escolas também, Geraldo. Infelizmente os abusos ocorrem dentro das escolas. Pode falar. Daquela pessoa em época comum. Então, você mãe, você pai que tem o zelo no seu filho, observe o corpo do seu filho, observe com quem que ele fala, observe se ele tem alguma aversão, alguma figura. Às vezes, dentro de casa, o Dr. Wellington também, ele tem uma criança dentro da casa dele. Eu acho que não é errado você conversar com o seu filho, com a sua filha, perguntar: você conheceu algum amiguinho novo? Porque no mundo lúdico deles, né, Dr. Wellington, tudo é uma criança. Sim. A figura adulta, a figura pode ser de 30, 40, 50, é um tio, é uma tia. Então, você pode ali perceber alguma conduta. Eu conheci um tio que está todo dia na porta, tem um tio novo que está lá. Então, de uma forma lúdica, você consegue resgatar. Então, a orientação que nós damos aqui aos pais: converse com seus filhos, entenda o que ele passa no dia a dia dele. Não é errado você olhar o celular do seu filho. Nós temos aí grandes também notícias, Geraldo. Infelizmente, esse tipo de assédio na rede social é um dos maiores, porque ele é mais ainda velado daquela situação de você ver aquela pessoa que circular, porque ele se utiliza de uma das maiores armas do agressor, que é o anonimato. Sim. Então, na rede social, a gente tem muita notícia: um homem que se passa por uma mulher que se passa por um homem, e geralmente ali a isca mais frágil é um adolescente que está em construção de personalidade. A isca mais fácil é uma criança que se envolve por causa de uma fotografia.
Então, infelizmente, eu acredito, Geraldo, que nesses momentos pandêmicos, que dentro de casa, qualquer tipo de violência dentro de casa, as violências dentro de casa estão ocorrendo. A violência doméstica e, infelizmente, a violência às pessoas mais vulneráveis, né? Que são crianças, idosos e mulheres. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Voltamos com o doutor Wellington Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista. Doutor, de quem é a responsabilidade por fornecer os meios de trabalho? Geraldo, a responsabilidade é da empresa, tá? O teletrabalho ele é possível, mas a responsabilidade de fornecer internet, fornecer computador, fornecer celular, fornecer inclusive alimentação, tá? Essa discussão é recente, mas a alimentação, o vale-refeição que era pago lá na empresa, também tem que continuar sendo pago em casa, tá? Sei que você tem interesse nessa pergunta, você que é aqui ouvinte do Geraldo Júnior, já deve estar ligado. Então, vale alimentação, a gente, aquela cesta básica mensal, existe uma discussão ainda, mas vale refeição tem que fornecer, tá, Geraldo? Então, não só os meios de trabalho, mas também a alimentação. O que está de fora, hoje em dia, com a pandemia, é o pagamento do Vale Transporte, não é? Por óbvio, não está saindo de casa, não precisa pagar o Vale Transportes, os Vale Transporte. Mas os direitos da convenção coletiva também tem que continuar pagando, tá? Mantém um plano de saúde, mantém um plano odontológico, mantém algum outro benefício de natureza não salarial que você recebe, tem que ser mantido durante o home office, durante o teletrabalho, e a empresa tem que te pagar ainda um certo aluguel por você usar o seu espaço, por você usar um computador que ela não forneceu, mas isso calma, né? Não dá para arbitrar o preço assim de repente, tenta conversar com a empresa e mostra o custo, a elevação do seu custo para ela, para que ela colabore com você. Nesse tempo, doutor Wellington Santana Júnior, de pandemia, como é que o controle é dispensado? Geraldo, a diferença está aí. No teletrabalho, que é o artigo 75 da CLT, lá está dispensado o controle de jornada, tá? Mas o teletrabalho, aí você que está em casa, você não precisa ser em casa, tá? O teletrabalho você pode fazer da rua, às vezes você pode fazer de outro estado, da praia, não sei, de onde você quiser fazer, você pode fazer. Agora, aí você que vai controlar, você que vai organizar a sua rotina, que hora que você entra, o que você entrega de resultado, e aí no teletrabalho não precisa fazer o controle de jornada. E aí você depois vai pensar em requerer uma hora extra, se foi um contrato escrito formal de teletrabalho, aí você dificilmente vai conseguir uma hora extra. Agora o trabalho em home office, que é o mesmo trabalho do escritório, o mesmo trabalho da empresa, mas está fazendo na sua casa, esse sim deve ser mantido. O ideal é que mantenha a forma de controle da empresa, ou um cartão de ponto, ou um login eletrônico, enfim, de uma maneira você comunique à empresa, comecei no horário, dei um intervalo aqui para o almoço e voltei. Então esse controle é importante, inclusive os empregadores têm que tomar cuidado. Quanto mais correto tiver a jornada, menos risco trabalhista. Doutor Leonardo Camargo, esse é o doutor Wellington Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista. No debate Guarulhos, temos também um especialista na legislação criminal. Uma sociedade que silencia a exploração sexual infantil. Como podemos definir esse tipo de sociedade? Primeiro que ela é uma sociedade evoluída, né, Geraldo? Eu acredito que uma sociedade evoluída, ela cuida primeiro dos seus alicerces. E a primeira infância é o primeiro alicerce de uma sociedade evoluída, né? Infelizmente o Brasil ele já foi denunciado por diversas vezes nos tribunais de direitos humanos internacional por violações aí à primeira infância, né? E até teve uma alteração bacana esses tempos aí, Geraldo, a situação da mãe, a mãe encarcerada, né? E o Supremo foi obrigado a se manifestar e nada mais fez que cumprir a Constituição Federal. Então, o que o Supremo decidiu? Que a mãe encarcerada
que tenha criança, ou ela esteja gestante, ou tenha filhos até 12 anos, porque para a nossa legislação, Geraldo, a criança é até 12 anos. Então se entende como uma primeira infância, que é a formação de caráter, e nada mais seguro e sólido para aquela criança que ter junto com ela a sua mãe, a genitora ali para protegê-lo, alimentá-lo, né? E então a legislação ele veio para proteger sempre a primeira infância. Então, se o Estado, quando a gente fala o ente federado, não cuida da sua primeira infância, logicamente que teremos aí uma árvore contaminada, né, Geraldo? Porque crianças não bem educadas, crianças não bem alimentadas, elas serão adultos problemáticos, né? E a gente já vem seriamente falando aqui que se o Estado não cuida da sua sociedade lá embaixo, que é a primeira infância, ela nunca vai poder cuidar a mais ou julgar um adulto aí encarcerado no futuro dela. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, especialista em analisação criminal. Essa semana que passou, nós tivemos um episódio lamentável em São Paulo, com a prisão de um médico cometendo o crime de pedofilia. Como é que o senhor vê o trabalho da Polícia Militar e do Judiciário em cima dessa tese? A Polícia Militar, ela tem a mesma competência da Polícia Civil. São polícias que cuidam da ordem, né? A Polícia Federal é contra a ordem federal, a Polícia Civil é uma polícia judiciária, aquela que faz efetivamente a aplicação da lei, né? E a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, é aquela polícia que cuida da ordem pública, né? Então, nesses casos que envolvem pedofilia, tecnicamente, há delegacias especializadas, né, da criança, né, Sim. que ela é muito fervorosa, já tive algumas ocasiões atuando, né, eles fazem um trabalho impecável e principalmente silencioso na internet. Então, aqueles efeitos daqueles policiais que se infiltram na internet, se passam como adolescentes, se passam até numa figura angelical de criança, e são iscas aí para esses pedófilos, essas pessoas aí com personalidades totalmente conturbadas, né? E um médico, Geraldo, que se utiliza daquela uma função tão nobre, que é a medicina, para facilitar ali, corromper crianças, eu acredito que nem médico ele pode ser mais. É um monstro, né? Você falou o termo correto, né? É um monstro, né? Eu acredito que essa pessoa, além dos atos severos da lei, o Conselho Regional de Medicina, que também é um órgão, né, extremamente severo e muito ético, Sim. consequentemente irá julgá-lo a conduta e ele poderá vir a perder a função dele de médico, né? Porque ele desvirtuou a finalidade da função dele, que é proteger, que é cuidar do próximo e amar, né? O juramento, eu acredito que, como nós, né, doutor Aurélio, nós fazemos o nosso juramento profissional. Sim. O médico também, ele faz o juramento dele, que é servir, Sim. não corromper, não maltratar, não desvirtuar a atividade dele fim. Então, você mulher, você mãe, você que deixa o seu filho, se atente. Nós não estamos generalizando, né? Mas vivemos uma sociedade, infelizmente, corrompida por pessoas que não têm valores corretos. Então, acompanhe o seu filho, pergunte o que aconteceu. Às vezes, uma boa conversa, a gente consegue resgatar coisas ali, que às vezes, não, ele só passou pelo médico. Não. Fique junto ao seu filho, pergunte o que está acontecendo, se interaja diuturnamente na vida do seu filho. Você ali, entre nas redes sociais, eu tenho filho, eu entro na rede social dele. As pessoas que ele vai aceitar como amigo, eu faço um filtro, a mãe dele também faz um filtro dessas pessoas que vão. A gente vivemos numa terra sem lei, que é essa internet. E se nós estamos abrindo para crianças de 8, 7, 9 anos entrar na internet, essas pessoas não têm, nós já não temos tanta sabedoria para lidar com esse mundo virtual. Sim. E nós já vemos conversando, imagine crianças, né? Então, se atente a isso, se atente, converse com o seu filho, seja amigo do seu filho, pratique o que o seu filho pratica, fique do lado dele, com certeza ele será ali extremamente grato a você e será, qualquer coisa que acontecer com ele, ele irá confessar primeiro para quem o protege, Sim. que é o pai e a mãe dele. Esse é o especialista em direito criminal, doutor Leonardo Camargo. Vamos agora para o doutor Ayrton Santana Júnior, voltamos ao assunto trabalhista.
caso o empregador forneça incomodato, trabalho executado fora da jornada poderá ser considerado horas extras? Geraldo, é o seguinte, o trabalho fora da jornada, por isso que a gente estava dizendo aqui a importância de manter o mesmo controle de trabalho que vinha acontecendo quando do trabalho lá na empresa, tá? Porque o trabalho fora da jornada, ele vai implicar sim em pagamento de horas extras, tá? Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque a legislação trabalhista, ela não retirou o direito das pessoas de receberem o adicional de hora extra. Então, se o contrato é ali de segunda a sexta-feira, você permita somente que ele trabalhe de segunda a sexta-feira, mesmo que você tenha entregue em comodato algum equipamento, ou algum veículo, ou algum celular para o empregado. Porque senão, isso pode reverter em desfavor da empresa, e às vezes de maneira muito pesada, não é? Muito pesada, porque a legislação trabalhista, ela continua valendo de maneira muito forte para as horas extras. Então, evite que ele trabalhe, e se eventualmente ele trabalhar em horas extras, você tem que começar a puni-lo, né? Primeiro pagar, depois falar, olha, você trabalhou em horas extras, você vai tomar uma advertência, passou do horário, era só até às 6, era só até às 5, você está passando do horário, a gente vai pagar a tua hora extra, mas está aqui uma advertência, não pode. Está aqui outra advertência, não pode, você não está autorizado a fazer horas extras, e isso vai proteger o caixa da empresa. Toma muito cuidado e não vacile, não fique demorando de tomar as atitudes, porque isso pode virar a chamada bola de neve. O funcionário acostuma a trabalhar fora do horário, ele a princípio, né, aparenta ser aquele amigão da empresa, está trabalhando, mas nós nunca sabemos qual será o fim da relação de vocês de emprego e de empregador. Vocês estão bem agora, mas de repente você muda a regra da empresa, ele não aceita, você, empregado, passa por um problema de saúde, não sei, depois volta para a empresa, já está um pouco desatualizado, ou a empresa te vê com outros olhos. Então, cumpram aquele combinado certinho, e assim todo mundo evita problemas futuros. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, Lucas Braga, o intervalo da MFS. Daqui a pouco a gente volta desse debate final, no último bloco, conversando com o Dr. Leonardo Camargo e Dr. Wellington Santana Júnior em 30 segundos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização, vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, o Facebook do Guarulhos em destaque na tela, Lucas Braga, para você acompanhar de segunda a sexta-feira, às 20h30. Voltamos com o nosso advogado criminalista, que a gente terminou pelo bloco com você, né? Terminei com você. Voltamos com o doutor Leonardo Camargo, para falar da exploração do trabalho infantil, que inclusive o Brasil é manchete no mundo pelo trabalho infantil, né, doutor? Infelizmente, né, é uma seara que machuca muito a nossa cultura, né? É uma situação de... Nós temos notícias, né, Geraldo? Infelizmente no Nordeste
Carvoarias. Carvoarias, isso. Acho que é o termo correto, né? Exatamente. E infelizmente ali a mão de obra infantil é extremamente utilizada, né? Mas para conhecimento de todos, como falamos de início, o Brasil é por diversas vezes denunciado nos tribunais internacionais. Sim. E isso é como se fosse um Serasa, né, Dr. Wellington? Um Serasa, um SPC, porque amanhã o Brasil ele quer fazer parte de uma mesa da ONU, amanhã ele quer fazer parte de um conglomerado de nações, eles vão pesquisar a vida dessa nação. E aí? Mas, porra, você quer fazer parte aqui, decidir sobre uma decisão de uma vacina, de uma intervenção militar, alguma coisa, mas no seu país você não cuida da sua casa, né? Então é importante as pessoas saberem que nós somos uma vitrine, né? As pessoas quando logam o Brasil, eles já logam com alguma coisa negativa. E infelizmente, e não só como a gente está falando bem da primeira infância, Geraldo, a prostituição infantil no Brasil é por diversas severas, Geraldo. Infelizmente no Nordeste, a turismo sexual, é um absurdo falar que em 2020... há turismos sexuais, há estrangeiros que vêm para o Brasil, sim, já com tráfico, já em casas e de prostíbulos em que há crianças, em que há adolescentes, porque eles entendem que é um abrandamento tamanho da nossa legislação que ele vem para cá. Aí eu tive contato com legislações com advogados de outros países, Geraldo, tem situação de estupro de crianças, se eu não me engano, na Bolívia, eu acho que chega a mais de 30 anos de reclusão. Uma pessoa que molesta uma criança. E no Brasil nós não temos uma situação dessa. Para você ver uma situação de... Então, os estrangeiros... De impunidade. Certamente, você falou a palavra corretíssima. A sensação de impunidade é tão grande no Brasil, Dr. Wellington, que as pessoas saem de países de primeiro mundo civilizado, que lá é extremamente severo, sim, que lá ele vai tomar uma pena corporal. Quando a gente fala pena corporal, é o cárcere, né? Por prazo indeterminado, fora as sequelas da vida dele, por esse carceramento, ele sai dessa nação e vem para o Brasil para o tráfico e a exploração, né? Então, infelizmente, vivemos nessa cultura extremamente violenta, e no ano de 2020, temos notícias de crianças de 12, 13, 14 anos que se prostituem em beira de estrada por R$10, por R$20. Então, voltamos a nunca demais de se falar. Uma sociedade que não cuida do seu alicerce, Geraldo, teremos aí um futuro de adultos doentes, não produtivos e incapazes de criar uma melhor sociedade no futuro. Esse é o nosso especialista no direito criminal, doutor Leonardo Camargo. Agora, o assunto é trabalhista. Quais as medidas que as empresas podem adotar de acordo com a medida provisória 927? Quem responde é o nosso especialista em legislação trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Vamos falar da medida 927. Geraldo, só me permite fazer uma parte aqui e elogiar o meu amigo, o grande amigo Leonardo Camargo, pela exposição que ele fez, falando muito bem da finalidade social do trabalho e falando das consequências do trabalho, da exploração infantil. Tá de parabéns. O Dr. Leonardo sempre tem uma visão muito humana dos problemas e ele consegue transmitir isso de forma muito clara. Obrigado, Léo. Sempre aprendo muito com você aqui. Uma honra estar numa bancada extremamente qualificada. Eu acho que um excelente mediador aqui, né? A gente só brilhanta a nossa função aqui. E como eu copio as suas palavras também, a gente aprende, né? A gente está aqui como um mero espectador da vida, né? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Cada sentado aqui é um aprendizado muito grande. Legal, vamos lá. Deixa eu falar da medida provisória 927, porque, assim, você que é empresário e você que é empregador, talvez não tenha utilizado ainda. Mas você pode antecipar as férias, tá? Com base na medida 927, o tempo está passando da pandemia e talvez você não tenha aplicado ainda, tá? O funcionário tem só 3 meses, Geraldo, ele pode ser colocado de férias? Pode ser colocado de férias. Acabou de entrar na empresa, deu a pandemia. Acabou de entrar na empresa, acontece de novo o fechamento da sua região, da sua cidade. Você pode colocar esse empregado de férias individuais desde já. E aí, quando eventualmente chegar ao período de férias, ele não vai gozar. Isso é autorizado pela medida provisória 927. Eventualmente,
esse contrato de trabalho não perdurando, aí você pode dispensá-lo, se for necessário, e descontar esse adiantamento das férias que você já fez. Também com a medida provisória 927 é possível criar o banco de horas negativo. Sua empresa hoje está aí ainda lutando, né, para voltar engatinhando desse nocaute que nós tomamos com a pandemia. Você pode criar o banco de horas negativo e você pode cobrar do empregado que em até 18 meses ele pague esse banco de horas. Ele vai ficar, por exemplo, 2 semanas em casa. Você vai pagar o salário cheio, normal, mas você vai ter 2 semanas de horas para pedir que ele pague depois, tá bom? Esses são um dos benefícios da medida provisória 927, que está à disposição da empresa para usar aí e conseguir manter os negócios funcionando. Antecipação de feriados também, por exemplo, você já quer antecipar o Natal, você pode. Você quer antecipar um feriado de setembro agora, você pode. Tudo isso em benefício da empresa, tá? Em benefício da empresa, você pode antecipar sempre de forma escrita, tudo certinho, para que lá na frente você possa pedir que o funcionário trabalhe no feriado porque ele já descansou antes. Doutor Wellington, o empregado tem direito aos benefícios previstos em acordo coletivo de trabalho em estado home office? Geraldo, mais uma ótima pergunta, porque ele tem direito sim, tá? A medida provisória 936, 927 não tirou nenhum direito previsto na convenção coletiva e nos acordos coletivos. As empresas têm que continuar pagando os benefícios de natureza não salarial, por exemplo, vale transporte, prêmios, vale transporte está fora, vale refeição tem que pagar, plano de saúde tem que pagar, plano odontológico tem que pagar, esses que são de natureza não indenizatórias, todos eles devem ser mantidos, tá? É um ônus da empresa, mas ainda assim a legislação trabalhista ela vigora no Brasil e protege o empregado. Infelizmente é um risco do negócio, a empresa, o empregador ele corre esse risco ao abrir uma empresa, a pandemia chegou e mesmo assim a legislação trabalhista não parou de ser aplicada, todos os benefícios do acordo coletivo estão de pé. Estou conversando com o especialista na legislação trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. O assunto agora é criminalista. A triste realidade da vulnerabilidade de menores brasileiros e a impunidade diante do crime. A opinião do especialista, doutor Leonardo Camargo. Voltamos a falar também, né, Geraldo? Nós estamos falando que o Brasil diversas vezes está sendo denunciado, então toda vez que o Brasil é denunciado, o tribunal lá, o qual ele é denunciado, ele não pode aplicar uma pena, falar, vamos prender, não. Ele determina. Então toda vez que há um julgamento e lá o Brasil ele é aplicado alguma sanção, e se há uma violação de leis que ele está fazendo lá, ele determina que o Brasil faça uma legislação. Olha que absurdo que é uma situação dessa. Um tribunal internacional, ele determina que o país ali que foi aplicada alguma sanção a ele, cumpra alguma medida. Então nós tivemos diversas alterações aí do Código Penal, principalmente em proteção à criança, por penalidades que o Brasil sofreu no exterior. Um dos exemplos, Geraldo, é a Maria da Penha. A Maria da Penha só teve a legislação no Brasil devido a uma denúncia no Tribunal Internacional de Direitos Humanos, em que a vítima foi a pessoa que foi levada a conhecimento lá, foi essa senhora Maria da Penha, e o tribunal determinou a feitura de uma ação, uma legislação própria para proteger a mulher. Então, os nossos legisladores, é muito importante cuidar do agronegócio, é muito importante cuidar da legislação trabalhista, mas é muito importante também que ele tenha sensibilidade e comece a analisar a primeira infância, que é os frutos de uma sociedade produtiva. Então, se nós não protegermos as nossas crianças, não educarmos, não alimentarmos de forma sadia, não cultivarmos o amor, não cultivarmos ali uma infância com qualidade,
esses adultos, Geraldo, serão problemáticos. Esses adultos não serão produtivos. Esses adultos não terão inteligência emocional para lidar com os problemas da sociedade. Esses adultos serão possíveis agressores. Nós temos diversas denúncias de pessoas que são presas, delinquentes, e são pessoas, infelizmente, que foram violadas na sua infância. A situação é tão corrompida ali, a personalidade da pessoa, que ela entende que ela deve devolver para o mundo onde ela está hoje todas aquelas violações que ela sofreu no passado. Então, se o Estado, quando a gente fala o Estado, é o poder público, municipal, estadual, não cuidar da sua primeira infância, que ali é onde se forma o caráter do cidadão, é importante entender que a primeira infância é onde ele aprende, ali o adulto, nós aprendemos a mexer com nossas emoções na primeira infância, nós aprendemos a ter raciocínio na nossa primeira infância, nós aprendemos ser pessoas sensíveis ou não, na primeira infância. Então, os senhores legisladores aí, os senhores que são detentores ali de município, de administração de Estado, se preocupem, porque se você não quiser ter uma sociedade corrompida e doente, é na primeira infância, novamente, como a gente fala. Cuide das suas crianças para ter uma sociedade evoluída no futuro. Doutor Leonardo Camargo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Obrigado, Geraldo. É sempre um prazer. Obrigado, TV Guarulhos. Obrigado, doutor Wellington, pelas palavras carinhosas aqui. Estendo a todos os advogados. Eu entendo que todos os advogados têm um mínimo dever, é informar a sociedade em qual ele está. Senão, não vale de nada o que nós estudamos, né, doutor Wellington? Seu endereço? Nossos endereços eletrônicos, nós estamos no Instagram, Camargo Leonardo, Camargo com 2 Cs, Camargo Leonardo, e no Facebook ao contrário, Leonardo Camargo e o Camargo também com 2 Cs. Obrigado, meu amigo doutor Leonardo Camargo. Olha, advogado especialista no direito criminal. Hoje você teve o privilégio de ter uma verdadeira aula com esse advogado que conhece de verdade, e eu recomendo. A última pergunta do doutor Wellington Santana: o empregado tem direito a manter o vale transporte no home office? A resposta é não, tá bom? Se você está em casa e não vai trabalhar, você não precisa de condução. Então, vale transporte está cortado durante o home office. Doutor Wellington Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista, também hoje um debate com 2 profissionais, que você com certeza ficou com todas as informações preciosíssimas, porque dúvidas existem. E a gente traz esse tipo de profissional, especialista no assunto, para que você não fique com mais dúvida. Doutor Wellington Santana Júnior, as suas considerações finais e o seu endereço das plataformas digitais. Obrigado, Geraldo, mais uma vez aqui pelo convite de estar nessa bancada, que eu considero a bancada gloriosa aqui da TV Guarulhos, e é um prazer sempre aprender contigo, aprender com o Léo. Lucas Braga, obrigado aí pelo suporte técnico de primeira, e você, ouvinte da TV Guarulhos, obrigado pela fiel companhia. Um abraço e até a próxima. Endereço? Você pode me encontrar, então, lá no Instagram, é o Wellington SJR, também no YouTube a mesma coisa, e no Facebook também. Da bancada super nota 10 hoje, a bancada. O doutor Leonardo Camargo, especialista no direito criminal. Doutor Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Muitíssimo obrigado. Comigo hoje, Lucas Braga. Para você, um bom final de semana. Até segunda.